Entre as passagens mais memoráveis e reconfortantes das Escrituras Sagradas, encontra-se uma promessa que atravessa gerações e continua a tocar corações. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Estas palavras, escritas pelo profeta Isaías há mais de 2.500 anos, permanecem vivas e relevantes, oferecendo esperança e direção para aqueles que enfrentam os desafios da existência humana. Este texto não é apenas uma promessa vaga ou um consolo superficial, é uma declaração profunda sobre a natureza do relacionamento entre Deus e aqueles que nele depositam sua confiança. É um convite para compreender que a força humana, por mais impressionante que pareça, tem seus limites, mas a força divina é inesgotável e está disponível para aqueles que aprendem a arte sagrada de esperar. Para compreender plenamente a profundidade desta promessa, precisamos primeiro situá-la em seu contexto original. O capítulo 40 do livro de Isaías marca o início da segunda seção do livro, frequentemente chamada de o Livro da Consolação. O povo de Israel havia passado por tribulações imensas, a ameaça da invasão assíria, o colapso de suas estruturas sociais e políticas e a perspectiva sombria do exílio babilônico. Neste cenário de crise, o profeta Isaías surge com uma mensagem de esperança radical. Antes de apresentar a promessa de renovação, ele estabelece um fundamento teológico crucial, a grandeza incomparável de Deus. O capítulo começa com palavras de consolo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Em seguida, Isaías constrói um argumento magistral sobre a soberania divina, usando imagens cósmicas e poéticas para descrever um Deus que mede as águas na concha de sua mão, pesa as montanhas em balanças e sustenta o universo sem fadiga. É precisamente neste contexto de exaltação da majestade divina que surge a promessa do versículo 31. A mensagem é clara: o mesmo Deus que criou e sustenta o universo está disposto a compartilhar sua força ilimitada com aqueles que nele esperam. A palavra hebraica traduzida como esperar é kavá, um termo rico em significados que transcende a simples noção de aguardar passivamente. Kavá carrega a ideia de tensão, como uma corda esticada, sugerindo uma antecipação ativa e vigilante. Não se trata de uma espera resignada ou indiferente, mas de uma antecipação confiante, fundamentada no caráter fiel de Deus. Esperar no Senhor envolve várias dimensões essenciais. Primeiro, implica confiança genuína. É a decisão deliberada de depositar nossa segurança não em nossas próprias capacidades, recursos ou estratégias, mas na fidelidade de Deus. Esta confiança não é ingênua ou irracional. Ela se baseia no conhecimento do caráter divino revelado através da história e das Escrituras. Segundo, esperar no Senhor requer paciência. Vivemos em uma cultura que valoriza a velocidade, a eficiência e os resultados imediatos. A ideia de esperar vai contra o impulso contemporâneo de controlar, acelerar e produzir. Contudo, os caminhos de Deus frequentemente operam em uma temporalidade diferente da nossa. Seus propósitos amadurecem em seu próprio tempo, e aprender a esperar é aprender a alinhar nosso ritmo com o ritmo divino. Terceiro, a espera bíblica envolve perseverança. Não é uma espera que desiste na primeira dificuldade, mas que mantém sua posição mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas. É a fé que continua crendo quando os olhos não veem e quando a lógica humana sugere desistir. A promessa central do texto é que aqueles que esperam renovarão suas forças. A palavra hebraica para renovar é shalaf, que significa trocar, substituir ou transformar. Não se trata meramente de recuperar as forças que tínhamos, mas de receber uma força de natureza diferente, superior, transformada. Esta renovação opera em múltiplas dimensões da existência humana. Fisicamente, sabemos que o corpo humano tem limites reais. O cansaço, a doença, o envelhecimento são realidades inescapáveis.
Contudo, ao longo da história, inúmeras pessoas testemunharam como a fé em Deus lhes proporcionou resistência extraordinária em meio a provações físicas extremas. Não se trata necessariamente de milagres sobrenaturais, embora estes também possam ocorrer, mas de uma capacidade de perseverar que transcende os recursos meramente humanos. Emocionalmente, a renovação de força se manifesta como resiliência em meio às tempestades da alma. A vida traz perdas, decepções, traumas e aflições que podem drenar nossa energia emocional. A promessa de Isaías sugere que há uma fonte de restauração emocional disponível para aqueles que se voltam para Deus. Não é uma negação das emoções difíceis, mas um encontro com uma presença que sustenta através delas. Espiritualmente, a renovação significa uma vitalidade crescente na caminhada de fé. Todos os que trilham o caminho espiritual conhecem períodos de aridez, dúvida e fadiga. A promessa é que, ao mantermos nossa confiança em Deus, há uma revitalização constante disponível, uma primavera que jorra mesmo nos desertos da experiência espiritual. Isaías utiliza 3 imagens progressivas para descrever a manifestação desta força renovada: subir com asas como águias, correr sem se cansar e caminhar sem se fatigar. Cada metáfora revela uma faceta importante da vida fortalecida por Deus. A primeira imagem, subir com asas como águias, evoca transcendência e perspectiva elevada. As águias são conhecidas por sua capacidade de voar a grandes alturas, aproveitando as correntes de ar para se elevarem sem esforço excessivo. Esta imagem sugere momentos de experiência espiritual intensa, quando nos sentimos elevados acima das circunstâncias, capazes de ver a vida de uma perspectiva mais ampla. São os momentos de inspiração, revelação e êxtase espiritual que ocasionalmente pontuam a jornada de fé. A segunda imagem, correr sem se cansar, representa períodos de atividade intensa e frutífera. Há temporadas na vida quando somos chamados a empreender grandes esforços, a trabalhar intensamente na realização de propósitos significativos. A promessa é que, enraizados em Deus, podemos atravessar estes períodos de alta demanda sem sermos consumidos pelo esgotamento. A terceira imagem, caminhar sem se fatigar, talvez seja a mais significativa de todas. Caminhar representa a rotina diária, o ritmo normal da existência, a perseverança constante através dos dias comuns. A vida não é composta apenas de momentos de glória e realizações extraordinárias. A maior parte dela consiste em passos simples, dias ordinários, responsabilidades rotineiras. A promessa de poder caminhar sem se fatigar é, em muitos aspectos, a mais preciosa, pois garante que a força divina está disponível não apenas para os picos dramáticos, mas para a jornada sustentada da vida cotidiana. Como, então, cultivamos esta arte de esperar no Senhor? Como fazemos desta promessa uma realidade vivida e não apenas uma ideal distante? Primeiro, através da oração disciplinada. A oração é o exercício fundamental da espera em Deus. Não orações mecânicas ou rituais vazios, mas comunicação genuína com o Criador. É na oração que expressamos nossa dependência, apresentamos nossas necessidades e abrimos nosso interior para a ação transformadora do Espírito. Oração regular cria um espaço interno onde a presença de Deus pode renovar-nos. Segundo, através do estudo das Escrituras. A palavra de Deus é chamada de lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ao mergulharmos nas narrativas bíblicas, nos ensinamentos de Jesus, nos salmos e profecias, alimentamos nossa fé com verdades que transcendem as circunstâncias passageiras. As Escrituras nos lembram do caráter de Deus, de suas promessas e de como ele agiu ao longo da história em favor daqueles que nele confiaram. Terceiro, pela comunidade de fé. Não fomos criados para caminhar sozinhos. A comunidade cristã oferece suporte, encorajamento e responsabilidade mútua. Quando nossa própria fé vacila, a fé dos irmãos e irmãs pode nos sustentar.
Quando estamos fortes, podemos fortalecer os que fraquejam. Esta dinâmica comunitária é essencial para a renovação contínua de forças. Quarto, através da adoração. Na adoração, voltamos nosso foco da magnitude de nossos problemas para a magnitude de Deus. Adorar é reconhecer que há algo imensamente maior do que nossas circunstâncias. É reorientar nossa alma em direção à fonte de toda vida e poder. A adoração genuína tem um poder transformador de perspectiva que energiza e renova. Quinto, através do serviço amoroso. Paradoxalmente, uma das formas de experimentarmos renovação é dando de nós mesmos em serviço aos outros. Jesus ensinou que aquele que perde sua vida a encontra. Quando servimos com amor, descobrimos que há uma fonte de energia que não se esgota pelo dar, mas que se multiplica no próprio ato de doar. Nossa era apresenta obstáculos particulares à prática de esperar no Senhor. Vivemos sob a tirania da urgência, onde tudo deve acontecer imediatamente. A tecnologia, por mais benéfica que seja em muitos aspectos, condicionou-nos a esperar gratificação instantânea. Queremos respostas imediatas, resultados rápidos, transformações da noite para o dia. Além disso, a cultura do ativismo constante sugere que nosso valor está em nossa produtividade. Descansar, esperar, ser paciente são frequentemente interpretados como fraqueza ou passividade. Há uma pressão cultural tremenda para estar sempre fazendo, sempre produzindo, sempre avançando visivelmente. O individualismo exacerbado também mina a espera em Deus. Somos ensinados a confiar primariamente em nós mesmos, a sermos autoconfiantes e independentes. A ideia de dependência, mesmo de Deus, pode ser vista como sinal de imaturidade ou fraqueza. Contudo, é precisamente neste contexto que a mensagem de Isaías se torna ainda mais vital e contracultural. Ela nos convida a um estilo de vida radicalmente diferente, fundamentado não na ansiedade da autossuficiência, mas na paz da confiança em um Deus fiel. Ao longo da história cristã, inúmeros homens e mulheres testemunharam a verdade desta promessa. Missionários que perseveraram em campos difíceis por décadas sem ver resultados aparentes, mártires que enfrentaram perseguição com coragem sobre-humana, pais que criaram filhos em circunstâncias desafiadoras, indivíduos que atravessaram doenças terminais com paz inexplicável, líderes que mantiveram integridade em meio à corrupção generalizada. Cada um destes testemunhos aponta para a mesma realidade. Há uma fonte de força disponível que transcende os recursos meramente humanos. Esta força não elimina as dificuldades, mas capacita para atravessá-las com dignidade, propósito e esperança. A promessa de Isaías 40:31 não é uma fórmula mágica para uma vida sem problemas. Não é uma garantia que aqueles que esperam no Senhor nunca enfrentarão cansaço, dificuldades ou provações. O próprio Jesus, o Filho de Deus, conheceu fadiga humana, angústia emocional e sofrimento físico. O que a promessa oferece é algo mais profundo e mais sustentável, uma fonte inesgotável de força espiritual para a jornada. É a garantia de que não estamos sozinhos, de que não dependemos apenas de nossos próprios recursos limitados, de que há um Deus que se importa conosco e que está comprometido em nos sustentar. Em última análise, esperar no Senhor é um ato de fé que reconhece nossa finitude e a infinitude de Deus. É escolher a dependência consciente ao invés da ilusão de autossuficiência. É abraçar a verdade libertadora de que não precisamos ser fortes o tempo todo, porque há um que é eternamente forte e que oferece sua força aos que nele confiam. Neste mundo de incertezas, mudanças rápidas e desafios constantes, a promessa permanece firme. Aqueles que esperarem no Senhor renovarão suas forças. É um convite sempre aberto, uma oferta sempre válida, uma esperança sempre disponível. Que possamos aprender, dia após dia, a arte sagrada e transformadora de esperar no Senhor, descobrindo na prática que suas promessas são verdadeiras e que sua fidelidade é eterna.